Escute o mundo, ouça a vida. Oferecimento Audiotec Aparelho Auditivo. Há 30 anos no mercado. Você já sabe que cuidar da saúde auditiva é fundamental, né? Mas o que talvez nem todo mundo saiba é que em algumas profissões o uso de equipamentos de proteção sonora é obrigatório e por lei, gente, justamente para evitar então as perdas auditivas graves. Um desses ambientes é o aeroporto aqui de Londrina e é para lá que a Maica foi para entender de perto por que esses cuidados são tão importantes. Vamos ver? O som da decolagem pode até ser emocionante para quem está na janelinha do avião. Mas para quem trabalha todos os dias do lado de fora, ele pode ser um grande vilão. Você já parou para pensar no barulho que a turbina de um avião faz? Aqui no pátio do aeroporto, esse som pode ultrapassar 140 decibéis. Isso é mais alto que um show de rock encostado na caixa de som. Por isso que o pessoal que trabalha aqui não abre mão de um bom protetor auricular. Isso mesmo, Maica. Obrigatório. Aqui no pátio, a gente não pode ficar sem o protetor auricular, principalmente aqueles que estão próximos às aeronaves. Ainda de acordo com a supervisora de operações e segurança do aeroporto de Londrina, além dos protetores auriculares internos inseridos no ouvido, muitas vezes é necessário também o uso de abafadores externos, tipo concha. É obrigatório que eles utilizem esse protetor, que é o tipo concha, que ele abafa muito mais o ruído do que esses nossos de plugs. Para nós que estamos afastados da aeronave, nós podemos estar utilizando esses. Porém, para quem está fora da aeronave, é imprescindível o uso do protetor tipo concha, que ele é muito mais eficiente para casos de ruídos muito fortes. E o nosso ruído aqui no nosso pátio não é somente da aeronave, mas também dos equipamentos que estão ali nas proximidades. É imprescindível que todos utilizem, não só os colaboradores nossos orgânicos, mas também os terceirizados, o pessoal da companhia, exatas, para eles, independente de quem da empresa, é obrigatório o uso. Segundo as normas de segurança do trabalho, proteger a audição nesses casos não é apenas uma recomendação, é uma exigência para preservar a saúde dos trabalhadores expostos ao ruído constantemente. Todos os nossos agentes de operações e segurança, eles são responsáveis por estar fazendo a fiscalização. Cada colaborador que não estiver utilizando, ele pode estar sujeito à pontuação e até mesmo advertências. Barulho de avião é bonito sim, mas só de longe e por pouco tempo. Quem trabalha nesse ambiente precisa cuidar dos ouvidos com o mesmo carinho que cuida da segurança do voo, porque ouvir bem, no fim das contas, é qualidade de vida também. Que legal, né, gente? Muito curioso. Às vezes a gente passa muito rápido ali na nossa correria quando vai embarcar e não observa, né, que esses trabalhadores estão expostos aí a sons realmente bastante altos e eles estão ali protegidos. Então vamos conversar sobre esse assunto, entender quais são as consequências, né, que podem ocorrer aí nos nossos ouvidos por conta, então, do barulho alto. A gente vai conversar com a fonoaudióloga Sandra Pozobon. Deixa eu te dar um beijo. Tudo bem? Oi, Cássio. Tudo bem, doutora. Vamos falar então desses sons. A gente estava vendo que lá no aeroporto, as pessoas, os profissionais, eles trabalham, né, com sons muito altos. E eles usam, né, aqueles dois tipos é fone mesmo que a gente chama? O abafador, né, o protetor. Tem diferença aquele maiorzinho daquele que vai dentro do ouvido? Tem, e tem diferença entre o maiorzinho, ele tem 3 tipos também. Ah, é? Isso. Você pode ver que lá na reportagem apareceu o mais potente que tem. Esse que está aqui na tela atrás já não é igual, ele é um pouquinho menos potente e tem um menos potente ainda, porque vai de acordo com a medição. Então, tem o técnico de segurança do trabalho que vai nesses locais, mede o barulho e de acordo com o decibéis que dá ali, ele vai falar qual que tem que usar. Ah, então existe um profissional que define o modelo que a gente vai usar. Esses profissionais, é importante passar pela fonoaudióloga de tempos em tempos, entender como está a saúde auditiva? Sim. Esses que têm um barulho intenso, como no caso de uma pista de aeroporto, que ele chega até 140 decibéis, tem que passar a cada 6 meses. 140 decibéis é alto? É muito alto. É? É muito alto. E a maioria
uma vez por ano, pessoa de empresa, indústria, uma vez por ano passa para uma fonoaudióloga, faz audiometria. E faz um acompanhamento. Então, não adianta só fazer uma audiometria e ela ficar ali jogada. Então, no próximo ano, faz novamente, compara com o ano anterior, para saber se teve uma alteração, se desencadeou uma perda auditiva de um ano para o outro, né? Então, tem um cuidado com isso. E tem que fazer. E se começar a dar perda, tem que tirar o funcionário daquele local, ou mudar alguma coisa, colocar uma placa entre o funcionário e uma máquina, alguma coisa tem que ser feita. E é possível reverter, doutora, a Não. perda auditiva? Então, por isso que a gente tem que cuidar e muito, né? Cuidar bastante. Não tem como reverter? Não tem. Essa perda por ruído é uma perda sensório-neural que atinge o ouvido interno nosso. E ali atinge o interno, não tem mais como. Eu brinco com os pacientes, é como cortar um dedo, não vai nascer de novo. Perdeu. Então tem que cuidar muito bem. Colocação direitinho. Tem uns que colocam, fica pendurado aqui atrás. Acha que é DJ, né? Ou coloca um e o outro fica fora, porque quer né? conversar, quer escutar o que a pessoa está falando. Sim. Não pode, tem que colocar e colocar bem certinho. Nesses locais onde tem, por exemplo, a gente mostrou o aeroporto, mas tem as grandes indústrias. Tem alguém que precisa ficar vigilante a esses trabalhadores que às vezes acabam se arriscando? Precisa cuidar da saúde do funcionário, porque eles não dão a importância ali, né? Eles estão mais preocupados em conversar com quem está perto, não gosta porque tem uma certa pressão no ouvido, né? Porque tem que ficar bem fechadinho. Então não gosta, diz que dá dor de cabeça. Então eles inventam muitas desculpas, ou têm essas desculpas e não acham tão importante. Então tem geralmente o chefe de setor, o próprio segurança do trabalho passa pelo local, vendo se tem, aí eles recebem advertência se não está usando. Né? Porque as empresas, eu trabalho também com essa parte de ocupacional, elas investem bastante em segurança. E os profissionais que trabalham, por exemplo, dentro do avião, eles têm fica mais abafado, né? Então não escuta tanto barulho, não precisa. Dentro do avião o barulho já não é tão... Porque a gente viaja, a gente entra e passa e foi, tchau, né? Mas o trabalhador, a pessoa que trabalha ali dentro, ele tá ali sempre? Sempre, não. Pra gente, passageiro... Não, é acima de 85 decibéis que já coloca em perigo a audição da pessoa. Então não chega a esse barulho dentro do avião, não. O zumbido, quem também está exposto ao barulho, assim, pode acontecer de ter o zumbido? Porque eu sei que junto com o zumbido pode vir também a perda auditiva, né? Isso, é raro ter zumbido e não ter uma perda auditiva. Uma perda auditiva tem tranquilamente sem o zumbido. Eu tenho Mas zumbido, ter doutora. o zumbido e não perguntando. ter uma perda auditiva é raro. O que mais acontece, pode por 95% aí, tem uma perda auditiva por trás. E a exposição ao som Dá zumbido. pode acontecer isso. Dá. Muito interessante. Eu tenho zumbido. Eu escuto assim, ó, o tempo todinho, como se tivesse uma cigarrinha, assim. Uma cigarrinha? O tempo inteiro, né? Tem, a cigarrinha, então, eu já cachoeira, fiz o panela teste, de pressão. Isso. Eu já fiz o teste. Eu lembro quando eu descobri, gente, foi assim, foi quando eu percebi no dia, né? Eu lembro até hoje, eu achei, sabe que ela faz tão assim, a gente pensa que vai passar, né? E o meu caso foi justamente pelo excesso de fone de ouvido. O fone mesmo, né? Que a gente ouve música muito alta, né? Então, é a mesma coisa, é bastante parecido. O fone aqui alto, muito parecido com quem trabalha também exposto a esse barulho. Quem trabalha exposto ao barulho, pela quantidade de horas de trabalho, de 8 horas de uma jornada, então por essas horas ele é pior. É pior ainda. Mas se você for pensar no fone de ouvido, principalmente aqueles pequenininhos, que é o que maior usa a hora, né? Aqui dentro. Lá dentro do esse ouvido. aqui é um pouquinho maior. Esse é um pouquinho, esse aí eu gosto um pouquinho mais. Mas aquele pequenininho que vai direto dentro do canal do ouvido, ele é pior do que uma exposição ao tanto, porque ele já está lá dentro, perto do tímpano. Então ele está com uma vibração ali perto do seu tímpano que vai dar uma perda auditiva, consequentemente vai dar zumbido. Pois é, e os adolescentes, né? Usam demais o fone. Eu falo porque eu fui uma assim, olha aí, hoje eu tenho consequência disso. Colhe os louros. Exatamente. E o meu medo, doutor, é que o de cá transfira para cá. Isso pode acontecer? Não. Não? Ah, não. Então tá. Então, só um lado, pelo amor de Deus. Agora cuida do outro. Cuidar do outro. Então é isso, doutor. É cuidar mesmo do ouvido da gente, porque só quando a gente realmente tem uma perda ou tem um zumbido assim, a gente que tem sabe o quanto é incômodo e o quanto é ruim, né?
É muito ruim, porque acaba prejudicando uma conversa, um diálogo. Se eu tenho aqui uma perda auditiva, você está falando, primeiro que eu vou ficar assim, escolher meu ouvido melhor e vou ficar assim, tentando ouvir, e vou falar assim, o que você falou? Eu te ouvi, eu escutei, mas não ouvi o que você entendeu? Eu não compreende, não entende, porque as palavrinhas estão lá em 60 e ele já está ouvindo de 70 para cima. Então não vai conseguir ouvir e não vai ter a compreensão. Parece uma fala cortada de celular. Sim. É assim que uma pessoa ouve. Para a gente encerrar, então, por exemplo, a pessoa trabalha num local que ele está exposto ao barulho e ele põe fone de ouvido, tocando uma música ali, pior ainda, né? Piora. Eu já vi situação parecida, então... Piora. Eu até falo para os funcionários que trabalham em empresas com muito barulho, nem ir para o trabalho e nem voltar do trabalho com fone de ouvido. Assim, deixa o seu ouvido, porque ele vai estar num estresse muito grande ali por 8 horas de trabalho, né? E depois tira, sai daquele estresse, deixa ele descansar. E do mesmo jeito que você precisa dormir, o seu ouvido precisa descansar. Muito legal. Doutora, muito obrigada. Imagina, Então tá aí, gente, essa mensagem muito importante da doutora Sandra para a gente descansar os nossos ouvidos, que é um órgão tão importante, né? Pra gente, pra nossa saúde. Obrigada, doutora. Até mais. Foi um prazer, Kátia. Obrigada. Até.